Fala aí, gurizada! No último vídeo eu falei pra vocês que eu esperava vir gravar esse próximo vídeo, que no caso é hoje, esse vídeo de hoje, com uma vitória do Inter no Beira-Rio. Fazia um tempinho, né? Fazia um certo tempo que não tinha jogo no Beira-Rio às 4 da tarde, tirar o Grenal, né? Então eu tava muito esperançoso que o Inter fizesse um bom jogo contra o Santos e trouxesse a vitória pra gente. É claro que assim, cara, eu acho que nem o mais otimista colorado iria esperar um jogo como foi, né? Um jogo com um placar tão elástico e um passeio do Inter, né, cara? O Inter simplesmente ignorou o Santos. E eu também já queria deixar aqui logo no início do vídeo, né, o meu ponto que... Cara, eu tava falando com o pessoal no WhatsApp na hora do jogo e o pessoal falando muito do Santos, assim, eu falei, cara, o Santos tem 3 jogadores que não estão hoje, que é o goleiro, o Soteldo, eu não lembro, agora me fugiu o outro jogador, que são 3 titulares que não estavam jogando, então o Santos não é tão ruim como a gente tá vendo hoje, mas também não é um time muito melhor do que esse. Enfim, na minha humilde opinião, acho que o Santos esse ano não escapa de cair pra segunda divisão. Acho que tá fadado a cair, porque, cara, do jeito que o Inter jogou hoje, com a liberdade, a gente via o Alan Patrick flutuando, cara. O Alan Patrick simplesmente jogava o tempo todo parecendo que tava livre. Mas a questão dele parecer que estava livre, é claro, ele é um jogador diferenciado, então ele consegue iludir muito a marcação, ele finta que vai para um lado e vai para o outro, isso quando ele tá sem a bola. Então normalmente quando a imagem da TV abre, que a bola tá chegando nele, ele já fez esse movimento e aí tu olha, ele tá livre, mas teve ali 1 segundo, 2 antes, ele meio que desloca os caras e ele faz isso com uma certa frequência. Se tu não pega um técnico ligado, assim, pra botar um cara colado no Alan Patrick, que fique talvez um mais ligado nele e outro no rebote, assim, na cobertura, cara, ele vai fazer isso. E aí quando tu deixa um cara da capacidade do Alan Patrick solto jogando, acontece o que aconteceu hoje, velho. Assim, o cara passeou. Eu tava até comentando com o pessoal que, assim, pra quem viveu, né, a era da Alessandro no Inter, né, desde que ele começou no Inter, a carreira dele toda no Inter, quando o Dali foi se encaminhando pra aposentadoria, eu muitas vezes pensei assim, pô, cara, que pena, assim, porque é muito difícil tu arranjar, tu ver no teu time um camisa 10 com tanta habilidade, vestindo a camisa, né, aquela identificação com o clube e jogando da forma que o Dali sempre jogou, né, que era um jogador muito fora da curva. Aí o Inter vai lá e resgata o Alan Patrick, cara, que esse Alan Patrick muito diferente daquele Alan Patrick que passou no Inter, pelo Inter anteriormente. Esse parece mais o Alan Patrick no começo da carreira, lá no Santos, no tempo que o Santos vendia todo mundo pra segurar o Neymar, né? Era esse Alan Patrick, o cara promissor, o cara que enxergava a jogada, se antecipava, tinha frieza. Cara, o gol que ele faz hoje, cara, aquele gol clássico de camisa 10, que ele vem naquela frieza e dá um toque, um tapinha por cima do goleiro, ele é muito diferente. Bom, mas vamos lá, é até difícil, cara, conseguir fazer a análise tática do jogo hoje, porque, pô, né, com todo respeito ao Santos, foi um passeio o jogo, o Inter simplesmente dominou, desde o começo, né, ali onde o Wanderson já encontra um gol logo no começo. Vale lembrar que esse gol do Wanderson tem um pivô muito bem feito do Valencia, ele segura os caras, acho que tem 2 caras marcando ele segura os caras, segura a bola e larga pro Wanderson e ele consegue desenvolver a jogada, cruza e logo sai o gol. Então o Inter começou o jogo já sem aquela dificuldade, sem a pressão, né? Começou ganhando por 1-0, tinha 50 segundos de jogo, e aí é claro que as coisas se encaminham de uma maneira mais fácil. Também gostaria de falar um pouquinho do Valencia, que foi esse jogador que foi contratado pelo Inter a peso de ouro, um cara com muita mídia, um jogador de Copa do Mundo, e por ele ter deixado de fazer ali os gols contra o Fluminense, e aí depois no Grenal, apesar de ter feito gol, ele perdeu alguns gols. Acho que muita gente acabou criando aquela ideia de que tinha se iludido com o Valencia. Mas, cara, ele é um cara que joga muita bola, velho. Ele apanha o tempo todo, ele segura e ele joga muito sem estar com a bola. Tem uma jogada bem particular que eu queria que vocês conseguissem observar, talvez até ela fique passando aqui em algum desses quadradinhos aqui, que é uma jogada que o Maurício... Acho que aos 44 minutos do primeiro tempo o Maurício chega livre, se eu não me engano é um cruzamento do Bustos, ele chega e bate livre na bola e acaba não conseguindo fazer o gol. Essa jogada, se tu analisá-la um pouquinho antes da câmera aberta, tu vai ver que o Valencia sai da área e ele puxa 2 zagueiros, cara, e é por isso que o Maurício tá livre. Então é sempre legal analisar o contexto todo, sabe? Tipo assim, não é sempre que o Valencia tá ali batendo pra fazer o gol, mas ele participa das jogadas, ele puxa a marcação e com isso acabam se criando espaços e aí o Inter acaba tendo mais oportunidade de chegar na frente do goleiro com menos zagueiros entre zagueiro e goleiro, né?
Gostei muito do Pedro Henrique também, entrou bem, diferente do último jogo. Inclusive o gol do Luiz Adriano é uma bola que o Pedro Henrique vai lá lutar, ele dá um jogo de corpo no cara, rouba a bola e entrega pro Luiz Adriano, que bateu muito bem. Não é uma bola tão simples de fazer, aquele gol ali, apesar dele, ele vem de frente, mas é meio que na lateral da área. Mas o goleiro do Santos também tava numa tarde muito infeliz, era meio que assim, bateu e correu pro abraço, cara, porque o cara tava aceitando tudo que é tipo de gol. Acho que assim, pra quem não viu o jogo, ver o placar se assusta, e eu digo que, cara, esse placar poderia ter sido até um pouco mais elástico, tá? Eu vou falar pra vocês, do jeito que o Inter jogou, com a superioridade que jogou hoje, tudo deu certo, cara. É até difícil, assim, de falar. Claro, pra mim, né, o melhor em campo do Inter foi o Alan Patrick, mas é até difícil de falar assim, o jogador tal não foi muito bem hoje, porque acho que todo mundo cumpriu bem as funções, cara, inclusive os caras que entraram depois, quem foi entrando na substituição, né? A gente tava no último vídeo ali falando sobre a situação do Inter, tá só 2 pontos da zona de rebaixamento, agora abrimos 5, mas, cara, eu acho que esse time aqui talvez vá, de fato, lutar ali por alguma coisa um pouco melhor, cara, uma Sul-Americana, talvez até uma fase ali de grupos, ali um mata-mata antes, né, pré-Libertadores, porque o Inter, cara, esse Inter encaixado é um time que incomoda, é difícil de ganhar desse Inter, cara. O que eu penso assim, né, cara, que pro próximo ano vai ser muito necessário é reposição, porque o Inter é um time que normalmente cansa no primeiro tempo, não consegue jogar na mesma intensidade no segundo, só que hoje tudo dava certo, cara. Então, hoje o Inter fez 4 gols no primeiro, 3 no segundo, deu o que a torcida precisava, que era aquela tarde feliz, aquela autoconfiança, e eu acho que agora tem tudo para que até que a direção, cara, faça algum tipo de campanha para receber o torcedor no Beira-Rio, né? Para facilitar aquele esquema que às vezes tu compra o ingresso e ganha outro. Eu faria alguma coisa nesse sentido. Pra dar uma pincelada sobre o que eu vi nessa semana aí, cara, eu vi que o Inter tá sondando um gurizão lá do Atlético, Isaac, e eu gostaria muito que a direção comprasse esse cara, tá vencendo o contrato dele lá com o Atlético, ele vai ficar livre, é um guri de 19 anos, e o Inter sempre consegue esses achados, né? Às vezes tem um craque que tá lá no time, não tá muito feliz, como foi com o Oscar no São Paulo, como foi com o Yuri Alberto quando tava no Santos, e aí vem pro Inter, o Inter acaba dando oportunidade e depois isso acaba virando em bastante dinheiro pro Inter quando ele consegue vender esse jogador. Também circulou muito uma notícia de que teria proposta pro Rômulo e tal, mas aí eu acho que já é mais estratégia do empresário dele, porque ele tem um contrato que o Inter pode exercer ali a cláusula e comprar, e eu acho que o Inter vai comprar o passe do Rômulo, só que eu acho que o empresário tá dando uma forçadinha assim só pra que isso seja feito mais rápido, não esperar pra próxima direção, sacou? É isso, gente, não tem muito o que comentar sobre esse jogo, cara. Gostei muito de ver o Bustos de novo, um jogador que eu gosto muito. Mercado jogou muita bola, o Arangues, aquele futebol que é legal, cara. Eu gosto de ver o Arangues porque assim, tu não vê os comentaristas falando muito dele, mas ele tá sempre em volta, ele tá sempre participando da jogada. Ou roubando a bola, ou dando um passe açucarado pro ataque. E é isso, gurizada. 7-1. Olha, fazia muito tempo que eu não vi o Inter ganhar um jogo com placar tão elástico e com uma superioridade tão grande, cara. Lamento pelo Santos, né, que é um gigante do futebol brasileiro, mas tá indo ladeira abaixo. É isso aí, gurizada. Gostaria de pedir pra vocês deixar comentários nos vídeos, o canal tá voltando aqui. Eu mandei pra uma galera até no Whats, né, o vídeo que eu fiz passado ali, e a galera me respondeu mais no Whats, falando ali até da minha teoria dos pontos corridos, que seria uma coisa legal se o Inter fizesse de fato, só que teria que ter um projeto da direção e tal. Enfim, só tô comentando que eu recebi o feedback no WhatsApp, mas eu gostaria de receber os comentários no YouTube para que a gente conseguisse desenvolver o assunto mais aqui dentro do canal, com o YouTube e tal. E é isso aí, gurizada. Por enquanto é só. Se não for inscrito, se inscreve no canal para dar aquela moral aí. E por enquanto é isso aí. Eu fui!